E aí galera, professor Flávio na área. Aula de hoje, aula topíssima, né meu? Sistema reprodutor humano, é entender o corpo humano, é entender muita coisa legal. E que quanto mais eu estudo o corpo humano, mais eu sempre comento. Parece que quem fez, não sei quem fez, mas quem fez o nosso corpo humano sabia o que estava fazendo, né? Vamos ver o quão complexo é o nosso sistema reprodutor humano, galera? Então bora! Aqui, claro, está mostrando o sistema reprodutor humano masculino, né? Quando a gente fala de sistema reprodutor, só vamos voltar lá e pensar o seguinte: sistema reprodutor humano, a gente pode pensar em gônadas, sistema reprodutor humano, tá? Gônadas são aquelas regiões locais onde vai armazenar a célula reprodutora, tá? No caso, ovário nas mulheres e testículo nos homens, beleza? A gente tem que lembrar que a gente está aqui tanto estudando, claro, reprodução, né? Mas a gente está aqui tanto estudando células diploides quanto células, abreviação de células, haploides. O que a gente tem que entender é o seguinte, galera. As células haploides são as células germinativas, são os gametas, beleza? O gameta masculino e o gametas. O gameta feminino a gente vai ver quem é o gameta masculino a gente também vai ver quem é, tá? O que a gente tem que saber é que as células haploides, elas têm metade do número de cromossomos da espécie, então elas são N. Enquanto que as células diploides ela possui o conjunto todo da espécie, elas são 2N. No caso da espécie humana, essas células diploides elas possuem 46 cromossomos ou 23 pares, e no caso aqui das células haploides, elas possuem 23 cromossomos. Beleza? Tranquilo? Bora lá. Então agora sim, feita essa introdução, vamos lá estudar especificamente a anatomia de cada um. Primeiro a gente tem que ver aqui, né? Anatomia do aparelho reprodutor masculino. Tá mostrando aqui a bexiga, no caso não faz parte, né? Bexiga vai armazenar a urina que está vindo dos rins. Mas por que está aqui a bexiga? Porque a bexiga a gente vai ver. Já vou até antecipar. O homem ele ejacula pelo mesmo canal que ele urina, né? No caso a uretra. Tá? Por isso que há essa apresentação da bexiga no aparelho reprodutor masculino. Olha aqui, ó. Ó, a bexiga aqui, beleza? Bonitinho. Olha aqui, ó. Ó, ela desembocando aqui na uretra. E notem, podem notar aqui. Eu tenho o canal deferente. O canal deferente está passando por cima da bexiga, vindo aqui para trás, passando por um conjunto de glândulas, no ato da ejaculação, olha aqui por onde ele desce, de novo no uretra. Então o homem faz xixi e ejacula pelo mesmo canal uretral, uretra, beleza? Então, por onde vocês querem começar, não importa. Aqui, ó, a gente tem o saco escrotal, ou bolso escrotal, que é onde reveste o testículo, tá? São as bolinhas. Sobre ou na parte interna das bolinhas nós temos o epidídimo. O epidídimo ele vai ser responsável por estar armazenando espermatozoide aí para você menino. Uma vez produzidos os espermatozoides no testículo, a gente vai ver, eles ficam armazenados no epidídimo para se maturarem. Isso são eliminados no ato da ejaculação. Ok. Eu tenho canal deferente, é esse caninho que leva os espermatozoides do epidídimo para ser incorporado a um negócio chamado ejaculato. O ejaculato é tudo que vai sair na ejaculação, todos os líquidos, todas as substâncias, incluindo o espermatozoide, beleza? E aí ele está subindo aqui, ó, levando os espermatozoides para formar o ejaculato. E aí eu tenho glândulas acessórias.
uma glândula vesiculosa, beleza? Que vai estar adicionando alguma substância aí, e eu já vou informar o que essa glândula vesiculosa é. Ela também é encontrada como glândula seminal, beleza? E ela vai estar colocando secreções aí, líquidos para dar viscosidade ao que vai sair, o ejaculato. Só para vocês entenderem, essa glândula aqui, ela adiciona frutose, que é a frutose espermática. Frutose é um carboidrato. Ela adiciona citrato, ela adiciona até vitamina C nesse ejaculato. Prostaglandinas, ela adiciona um monte de substâncias, tá? Nutritivas e substâncias para formar coagulação lá no órgão genital feminino, no aparelho reprodutor feminino, tá? A gente tem aqui o reto passando por trás, só para a gente ter uma analogia aí de todo o corpo masculino. A gente tem um negócio aqui, próstata. A próstata, ela também libera substâncias, tá? Ela está abaixo da bexiga e ela libera aí uma substância leitosa, ok? Essa substância, ela é alcalina, ela ativa a motilidade, a capacidade dos espermatozoides, baterem os rabinhos dele. E ela é alcalina por quê? Porque o pH vaginal costuma ser ácido. Alcalino com ácido tende a dar uma neutralizada para esses espermatozoides conseguirem se ativar. Beleza? E aí, claro, né? A próstata também elimina substâncias aqui nesse ejaculato, e aí sim ele vai ser ejaculado por onde? Sai a uretra e vai embora. Eu tenho o pênis, a gente vai analisar o pênis detalhadamente, tá? O pênis, claro, tem irrigação sanguínea, tem fluxo sanguíneo. Eu tenho a cabeça aqui, que seria do pênis, que não está marcada aqui, o nome dela é glande. Ok? E aí eu tenho a pelinha, né? Para quem tem a pelinha, que cobre a glande que a gente chama de prepúcio. Beleza? Tranquilo? E todas essas regiões fazem parte aí do aparelho reprodutor masculino. Bora lá. Olha aqui mais detalhadamente. Aqui está mostrando um testículo cortado, tá? Seccionado, e aqui nós vemos as células germinativas. Essas células germinativas, elas são 2N, significa que elas possuem 46 cromossomos. Nós vamos ver aqui células de Leydig. Essas células de Leydig, elas ficam liberando a testosterona, para ficar fazendo o quê? Produz espermatozoide, e claro, para dar as características masculinas. E aí a gente tem a formação dos espermatozoides. As células germinativas, elas que formarão os espermatozoides, tá? Beleza? E aí esses espermatozoides sendo formados. Os espermatozoides, eles são N, eles possuem 23 cromossomos. Beleza? Não mais os 46. Então aqui é a célula diploide e aqui é a célula haploide, com H. Beleza. Onde que os espermatozoides são produzidos? Nos túbulos ou tubos seminíferos. Não se esqueçam disso. Beleza? Ah, professor, a gente está vendo aqui a célula de Sertoli também. Isso. Essa célula aí, ela fornece nutrição, tá? Para os espermatozoides. Beleza? Notem, os testículos, eles também são vascularizados. Nós temos aqui. Olha os túbulos seminíferos, aqui o tubo seminíferos dentro do testículo. E detalhe, todos eles desembocam aonde? Aonde? No epidídimo. Olha aqui, ó, o epidídimo, mostrando que eles são recenovelados aqui, tá, de fiozinhos. E aí eles, claro, no ato da ejaculação, o epidídimo, e é isso que eu quero que vocês entendam, começa contrações involuntárias na hora da ejaculação, pelos canais epidídimo, eles começam a empurrar o espermatozoide para o canal deferente e aí eles vão embora. Beleza? Vão passar por todo o trajeto que nós vimos aqui. Começa aqui então a contração no epidídimo, canal deferente contraindo, chega aqui, ó, na glândula vesical ou seminal ou glândula vesiculosa, próstata, uretra e tchau. Beleza? Ejaculado. Tranquilinho então, galera?
só antecipando uma informação, claro, a gente vai estudar isso, mas existe um procedimento, eu vou pegar um verdão aqui, um procedimento que os urologistas fazem, que é a secção do canal deferente. Corta-se o canal deferente, um pedaço do canal deferente, para quê? Pelo processo que a gente chama de vasectomia ou deferentectomia, coisa assim, beleza? Então, pessoal, esse aqui eu já estou antecipando um conteúdo que nós estudaremos à frente, mas é só para aproveitar essa imagem para você entender o que a vasectomia se compreende, tá bom? E aí, segue o barco, vamos continuar vendo a anatomia. Aqui está um corte transversal de um pênis, beleza? Ele é composto pelo quê? Olha aqui, ó, uretra, que é por onde o xixi e o ejaculato saem. Nós temos aqui, cobrindo a uretra o corpo esponjoso. Nós temos sobre a uretra artérias, tá? Artérias, beleza? E aqui o corpo cavernoso, um outro tecido que reveste todo internamente o pênis. E aqui mais vasos sanguíneos, ok? Para dar bastante o quê? Bastante suprimento de nutriente, de sangue. Lembrando que o pênis ele tem a função de contrair e relaxar, beleza? Aí aqui a gente vai ver mais detalhadamente com um pênis flácido. O que acontece, galera, com o pênis flácido? A gente tem a uretra está relaxada, porque o corpo esponjoso está relaxado, tá? A artéria, ela fica, que a gente fala, comprimida. Daqui é um corte também, ó, tá mostrando aqui, ó, o corte transversal no pênis para dar uma analisada. O corpo cavernoso, ele não está muito vascularizado, tá no mínimo possível. A artéria dorsal está mostrando aqui também funcionando ok. Todas as artérias, os capilares, eles não estão com fluxo intenso. Aí olha só o que acontece no ato da relação sexual. O menino ficou excitado, pênis ereto. O que começa a acontecer? A veias e artérias, não assim capilares, eles ficam estimulados, tá? Eu tenho aqui um aumento de capilarização, tá? Eu tenho uma vasodilatação na região, tá? Por quê? Porque aumenta o fluxo sanguíneo. E quando aumenta o fluxo sanguíneo, o que acontece? Quando o pênis está relaxado, a uretra está relaxada. Quando eu tenho aumento do fluxo sanguíneo e o pênis fica ereto, a uretra fica comprimida, ok? E aí aqui a gente já começa a chegar... Opa, deixa eu só voltar. Eu quero só comentar o seguinte, né? Existe aqui ainda glândulas que não estão sendo mostradas nessa imagenzinha aqui, que são as glândulas bulborretrais, tá? Elas são bem pequenininhas, elas estão localizadas no canal todo da uretra, tá? Belezinha? Aqui, ó, mais nessa regiãozinha aqui, tá? Mais essa regiãozinha aqui. E elas produzem uma substância também lubrificante, tá? Que tem a facilidade aí, que auxilia, né, durante o ato sexual. É pouca, alguns homens produzem mais do que outros, tá? Mas tem a ver mesmo com a questão de lubrificação, tá? A única informação que eu quero dar a vocês, ela auxilia na lubrificação, essas glândulas bulborretrais, uretrais, desculpa, elas auxiliam na lubrificação do ato sexual e também para que os espermatozoides deslizem com mais facilidade. Logo, pessoal, tome muito cuidado com um procedimento chamado coito interrompido. A gente vai estudar ele depois. O que é o coito interrompido? O menino está tendo relação sexual e durante o ato sexual ele está sem uso de preservativo. Quando ele percebe que ele vai ejacular, ele retira o pênis e ejacula no meio externo.
E aí pensa, a chance de engravidar é muito baixa ou zero. Cuidado, porque é o seguinte, durante o ato sexual já há pequenas contrações involuntárias, epidídimo, canal deferente e das glândulas. Para quê? Para produzir as substâncias e começar a liberar espermatozoide. Então note, já há liberação de espermatozoide. Por quê? Porque essas glândulas bulbo-uretrais, elas estão eliminando o muco para lubrificar. Às vezes, alguns espermatozoides também são conduzidos e liberados junto com essa substância antes da ejaculação. Então, por isso que o coito interrompido, ele não é garantido, tá? Ele não é garantido, porque alguns espermatozoides podem sair durante o ato sexual antes da ejaculação, tá? E como é que funciona todo esse processo de ejaculação, professor? Primeira coisa que você tem que entender, por contrações involuntárias, que começam no epidídimo e que vão acontecendo em cascata até ser eliminado o ejaculato. O ejaculato, só 10% do ejaculato, somente 10% é espermatozoide, o resto são substâncias. Só que detalhe, a gente costuma a ejacular, isso mesmo que você está vendo, de 200 milhões a 600 milhões de espermatozoides por ejaculação. Beleza? Tranquilo? Bastante, né? E aí vocês notem o quanto que os espermatozoides, essas células germinativas, elas não param de produzir espermatozoide. Uma outra informação, galera, os homens produzem espermatozoides por segundo. Todo segundo espermatozoides estão sendo produzidos. O homem é capaz de produzir espermatozoide desde a adolescência, né? Início da puberdade, seus 12, 13 anos, até ele morrer. Exatamente o que eu disse isso. Até ele morrer, essas células germinativas elas não param de produzir espermatozoides. Não estamos falando de disfunção erétil aqui. Uma coisa é ele não parar de produzir espermatozoide, outra coisa é ele conseguir ficar ereto, tá? Mas não para, o homem não para de produzir espermatozoides da puberdade até a sua morte. Beleza? E detalhe, passou dos 40 anos, passou dos 40 anos, então mais de 40 anos, a qualidade dos espermatozoides produzidos diminui. Começa a poder ter erro e aí que vem talvez algumas síndromes. Beleza? Beleza? Então tá, agora sim a gente pode ir para o sistema reprodutor feminino, sistema genital feminino. Galera, o sistema genital feminino, ele é muito mais complexo do que o masculino. Sim, tá? Primeira coisa que a gente tem que ver, a gente tem uma região chamada pudendo, que o espaço entre o ânus e a vagina não tá aqui, a vagina tá aqui, mostrando aqui nessa regiãozinha, o ânus tá aqui, esse espaço aqui a gente chama de períneo. Períneo, tá? O pudendo é do períneo até, a gente vai ver, até ali os pelos pubianos mais ou menos, tá? Então a gente tem canal vaginal aqui, esse espacinho aqui, ele em média tem 9 centímetros só, beleza? A bexiga da mulher, note, é muito próxima do canal vaginal, a uretra da mulher é muito pequenininha, beleza? Olha aqui, é só isso, a bexiga tá aqui, a uretra tá aqui, e notem, vou voltar lá, olha o tamanho da uretra masculina, e varia, né? Dependendo do bilau do cara, ainda pode ser maior ainda. A uretra masculina, a bexiga está aqui, galera. Ó a uretra masculina, daqui até aqui, bem maior, tá? Voltemos aqui na imagem do aparelho reprodutor feminino. Canal da uretra. Aqui o canal da uretra tem em média 9 centímetros, beleza? Aqui a gente já vai ver o colo do útero, ok? Aqui nós vemos o útero, tudo isso daqui é o útero ele é dividido, né? Ele é uma musculatura, tá? É um epitélio. A gente vai ver o nome principal endométrio e miométrio.
E aí o que a gente também tem que ver aqui, galera? A gente tem que ver um negócio chamado tuba uterina e a gente vai ver aqui o ovário. Povo, a gente está vendo um lado da mulher, tá? Por quê? Porque a mulher ela tem 2 tubas uterinas e ela tem 2 ovários, o ovário direito e o ovário o ovário esquerdo e o ovário direito. E por que 2 também? Porque ela também tem tuba uterina direita e tuba uterina esquerda. Beleza? Então, galera, o ovário a gente vai ver os ovários, a gente vai ver qual é a função dele. Belezinha? Bora lá. Pudendo tá aqui mostrando a região externa, né, da vagina. Não se esqueçam, tá, galera? Não se esqueçam. A vagina é um órgão internalizado. O que a gente está vendo é a genitália, a região externa. Enquanto que o pênis ele é um órgão externalizado. Todas as características dele nós conseguimos ver. Os testículos estão para fora, apesar deles estarem guardados no saco escrotal, a gente consegue saber que eles estão ali. O pênis está para fora também, tá? A região interna das glândulas, etc., aí a gente não vê. Aqui está a genitália, a região externa. Então vamos lá, aqui estão os pelinhos pubianos, o clitóris está aqui nessa regiãozinha. Perdão. Tá aqui, ó, nessa regiãozinha, acabei de ver, tá? Aí depois a gente tem os grandes lábios, que é a parte mais externalizada aqui. Depois nós temos os pequenos lábios, beleza. Aí a gente tem aqui, ó, a abertura da uretra, vou mudar. Esse furinho aqui já me demonstra uma coisinha, tá, galera? Que a gente pode ser confirmado aqui, ó. Ó, vagina, uretra, beleza? Vagina, uretra. Uretra, vagina. Logo, povo, presta atenção, né? O homem, ele fazia xixi e ejaculava pelo mesmo canal. A mulher não. Tá aqui, ó. A mulher urina por um canal, a uretra da mulher é uma, única. E o local onde ela tem a relação sexual, aqui ó, o orifício vaginal é outro. Beleza? Tranquilo? Então tá. Aí aqui ó, o orifício vaginal. Depois, o que nós temos? Períneo. Opa, que bom que o períneo foi mostrado nessa imagem. E o ânus aqui. Beleza. Tá, aqui é só mostrando. E o pudendo é daqui a aqui. Beleza? Tranquilinho? Ah, e aí tem a informaçãozinha, né? As meninas que não tiveram relação sexual, elas ainda têm um ímen, tá? Um ímen, uma membraninha bem no início ali, né? Na abertura da vagina, tá? Que ela é rompida durante o ato da primeira relação aí, né? E aí aqui a gente já começa a ver muito mais complexamente quem? Daqui para cima, então, ó, canal vaginal, aqui o colo do útero. O colo do útero tá aqui, tá, galera? Tá aqui, ó, bem nessa região. E daqui para cima, a região que agora a gente tem que estudar. Vou mudar a cor para parecer bem, né? Ó, bora lá então. Eu tenho as células mais superficiais aqui, ó, do útero, que eu vou chamar de endométrio, e aqui a região intermediária eu vou chamar de miométrio. Galera, olha só o que está acontecendo. O que é isso aqui, ó? Isso aqui eu tô vendo é o ovário, tá? Galera, imagina o seguinte, essa menina tá de frente para você. Então, esse aqui é o lado esquerdo dela. E aqui seria o direito. Então eu estou vendo o ovário esquerdo dela. E eu vou dar uma outra informação daqui a pouquinho. Tá aqui o ovário. As fímbrias tubarianas se aproximando. Por quê? É no ovário, galera. Nos ovários, porque eu tenho o direito e o esquerdo, que está a célula germinativa. Célula germinativa, e não está mostrando. Germinativa. A célula germinativa que vai gerar a célula gamética. Essa célula germinativa ela é 2N. Beleza? Ah, professor, qual que é o nome da célula germinativa das mulheres?
ovogônia, tá? Eu vou falar para você que é curiosinho. Ovogônia. Essa ovogônia, ela é 2N. E aí ela vai gerar, ela vai ficar fazendo mitose, porque ela precisa produzir um monte de ovogônias clone, tá? Essas ovogônias, elas são, a gente vai estudar isso também, galera. Puxa, que legal. O gameta feminino, ele começa a ser produzido ainda na vida intrauterina, quando ela é bebê, e aí dá uma pausa. Ela só vai voltar a amadurecer esses gametas quando ela tiver a primeira menstruação, que a gente chama de menarca. E aí dali pra frente os gametas femininos continuam a ser amadurecidos. Já no caso dos meninos, curiosidade aqui, ó, vamos voltar. No caso dos meninos, tá? A célula germinativa, a gente chama ela de espermatogônia. Elas são produzidas ainda na vida intrauterina e param. Elas ficam se multiplicando e param. Perdão, não são. São sim, desculpa, são, galera, são. Só que elas param. Elas voltam a se multiplicar quando esse menininho, ele passar na puberdade. E aí essas espermatogônias não param de produzir espermatozoides mais. Já aqui, vamos lá, as espermatogônias elas só se multiplicam nas mulheres durante a fase da vida intrauterina e param. E aí elas começam a produzir, durante a fase da vida intrauterina, um negócio que a gente chama de ovócito. Não é o ovócito pronto ainda. Que a gente chama de ele é o ovócito primário e ele vai parar. Só quando a menina menstruar a primeira vez, antes dela menstruar a primeira vez, que vai ser ativado esse ovócito que está imaturo, ele vai passar por um processo e aí ele vai começar a ser amadurecido. Então notem, as meninas elas produzem as suas células gaméticas ainda na vida intrauterina. Só que essas células gaméticas elas estão imaturas. Já os meninos, eles não produzem células gaméticas na vida intrauterina. Eles produzem só células gaméticas depois da puberdade e vão produzir isso pro resto da vida. As meninas, elas produzem antes da menarca, né? Antes de menstruar pela primeira vez, porque se ela menstruou a primeira vez significa que já foi ativada essas células aqui, essas células germinativas que elas estavam imaturas começaram a se amadurecer, tá? E aí o que vai acontecer? Dali pra frente, galera, a gente vai ver, o ciclo menstrual feminino, ele tem o ciclo menstrual, ele tem em média 28 dias, tá? 28 dias. O dia 1, galera, do dia 1 a mais ou menos o dia 4 é o dia que a menina está menstruando. Do dia 5 ao dia, vamos lá colocar, até o dia 14, é a primeira, a gente fala que é uma outra fase do ciclo, tá? Aí do dia 15 até o dia 28 é uma outra fase do ciclo, se a gente pudesse dividir assim. O mais importante a gente saber é o seguinte, que o ciclo menstrual, o dia mais importante do ciclo menstrual, claro que ele é todo importante, mas é o 14º dia. Porque é no 14º dia do ciclo menstrual que a mulher vai realizar um processo, tá? Que é a liberação do que está acontecendo aqui, ó. No 14º dia, que é o dia fértil, a mulher vai fazer a ovocitação. O que é ovocitação? É a liberação do ovócito secundário, a gente vai ver, tá? Galera, bora lá então. O que ele está mostrando aqui? O ovário esquerdo. Notem, todo esse processinho aqui, ó. Olha essa célula germinativa, e aí ela foi produzindo células ovócitos, esses ovócitos foram imaturos, aí ele começou a ser ativado. Começou a formar aqui um folículo maduro, e aí lá no 14º dia, ó o 14º dia, o que está acontecendo aqui, ó. Ó, o ovário está ovocitando
o ovócito, vou puxar a setinha aqui, ovócito secundário. Galera, então para de falar que no 14º dia você ovulou. Você não ovulou, você ovocitou. A partir de hoje você tem que falar que você ovocitou. E que você não está liberando o óvulo, você está liberando o ovócito secundário. Beleza? Que é o teu gameta, é o gameta feminino, mas ele não está totalmente pronto ainda. Beleza? O gameta feminino ele é complexo, ele só vai estar totalmente pronto quando fecundado. Beleza? Aí ele ovocitou, ele caiu, olha aqui, ó, na tuba uterina, e ele vai andando pela tuba uterina, e vai andando pela tuba uterina. Galera, o que eu quero comentar aqui com vocês? Essa regiãozinha aqui, ó, da tuba uterina, daqui até mais ou menos aqui, a gente fala que é a região de ampola, região de ampola. Essa outra regiãozinha aqui, deixa eu pegar um azul, né, para aparecer mais. Essa outra regiãozinha aqui, daqui a aqui, a gente vai falar que ela é o istmo. Beleza? Ampola e istmo. A fecundação tem que acontecer na região de ampola. Beleza? E depois, curiosidade, depois de ovocitado, de 18 a 24 horas, se esse ovócito secundário não encontrar um espermatozoide de 18 a 24 horas, ele já está inviável, ele vai descendo, 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 e aí ele vai embora na menstruação da menina. Beleza? Se encontrou, ele vai ser fecundado e ele vai ser, olha aqui, ó, ele vai ser colocado, fixado, a gente fala de nidação, vai acontecer a nidação do embrião aqui. Beleza? Galera, olha só. Depois que ele ovocitou o ovário, ovocitou o ovócito secundário, essas células aqui, elas começam a formar um folículo, tá? O ovário não é isso aqui, o ovário é toda essa estrutura, isso aqui é um folículo, beleza? Aí a gente vai falar folículo de albicans ou folículo amarelo, e esse folículo vai ficar liberando progesterona. Belezinha? Então tá, galera, ó, eu sei que foi muita informação, mas eu acredito demais que vocês tenham entendido isso, beleza? Vamos lá, olha aqui de novo. Tá aqui mostrando ovários, beleza? A menina tá de frente para você, então esse é o esquerdo e aqui é o direito. Outra informaçãozinha, normalmente, num ciclo menstrual, um ovário, por exemplo, esquerdo ovocita, no outro ciclo menstrual, no outro mês, o direito ovocita. Raramente eles ovocitam os dois ao mesmo tempo. Cada um trabalha num ciclo, cada um trabalha num mês. Então, galera, prestem atenção aqui. Olha aqui as células sendo formadas pelas ovogônias, e aí ela formou um folículo primário, e esse folículo ele foi amadurecendo, beleza, e formou um folículo maduro. Galera, o que vai acontecer aqui? No 14º dia do ciclo menstrual das meninas, vai acontecer a ovocitação. Vou escrever de novo para ninguém esquecer. Vai acontecer a ovocitação. O ovócito secundário, ele é liberado aonde? Nas tubas uterinas. Aqui, ó, ou aqui, tanto faz. Beleza? Esse ovócito secundário, ele ainda não se esqueça, ele não está totalmente pronto. Ele é uma célula N normal, tá? Bacaninha. Só que ele ainda não terminou meiose. Não se esqueçam. Observação, galera. Produção de gametas, a reprodução dessas células, a divisão dessa célula é por meiose, tá? Beleza? Aqui essas células estão em meiose 1. Aqui já está em meiose 2. E aqui ele é ovocitado ainda em meiose 2. Ele não terminou a meiose 2. Só vai terminar a meiose 2 se um espermatozoide encontrar ele. Então, ó, aqui está a vagina. Beleza? Canal vaginal, 9 centímetros mais ou menos. Durante o ato sexual, por relaxamento, o canal vaginal pode aumentar.
tá? Beleza? Aqui está o colo do útero, aqui está o endométrio, né? A descida uterina aqui. Aqui está as tubas uterinas, ovocitor, beleza. Se tivesse a fecundação, ele poderia ser implantado em algum desses locais, tá? Belezinha? E aí aqui a gente está chegando no controle dos hormônios, tá? Para que aconteça o ciclo menstrual. Então não se esqueçam, galera, o ciclo menstrual, em média, tem de 1 a 28 dias, isso é o ciclo menstrual, beleza? Em média, de 1 a 4 dias, é onde está tendo o sangramento menstrual, olha aqui a marquinha de sangue sobre o endométrio, beleza? Para que aconteça o amadurecimento e todo o ciclo menstrual, o amadurecimento do gameta feminino, do ovócito, e todo o ciclo menstrual, eu tenho 2 hormônios sendo envolvidos aqui. 2 não, um grupo de hormônios sendo envolvidos, esses daqui. Hormônios hipofisários, que seriam hormônios produzidos pela hipófise, e eu tenho hormônios produzidos pelo próprio ovário, beleza? Vamos começar pelos hormônios produzidos da hipófise, hormônio hipofisário. Galera, hormônio hipofisário, o que eu quero que vocês entendam. Quando inicia o ciclo menstrual que a menina está menstruando, eu tenho um aumento de hormônio FSH. FSH é hormônio folículo estimulante. Ele que inicia o ciclo menstrual da menina, tá? Ele começa em alta para que tenha a descamação e a menina sangra eliminando essas células que não foram utilizadas porque não houve a fecundação, ok? Do gameta. E aí sangrou. Parou de sangrar, o FSH começa a diminuir, que é o hormônio folículo estimulante. Em contrapartida, alguém começa a aumentar. Que é o LH, hormônio luteinizante. Luteinizante. Galera, o que eu quero que vocês entendam? Pessoal, o LH ele começa a aumentar um pouquinho, só que de 18 a 24 horas antes do 14º dia, então um dia antes mais ou menos, o LH tem um pico, ele aumenta absurdamente, induzindo a ovocitação. Aqui está escrito ovulação, vocês podem esquecer esse termo e colocar ovocitação, beleza? E tem a ovocitação no 14º dia, que é o dia fértil. Dia D, dia fértil. Beleza? Tranquilinho? O LH de 18 a 24 horas antes eu tenho um pico de LH e aí induz a ovocitação. Depois o que acontece? O LH vai caindo aos pouquinhos, em contrapartida o FSH, o hormônio folículo estimulante, começa a aumentar aos pouquinhos. Beleza. Olha o que está acontecendo aqui. O FSH ele induz a fase folicular a se formar folículos, ao folículo aí amadurecendo, tá? O folículo é um conjunto de células do ovário que guardam o gameta feminino que está aqui dentro, o ovócito. Para quê? Para que tenha a ovocitação dele, olha ele, o ovócito ovocitando, e depois disso, o ovócito caiu na tuba uterina. O que acontece com essas células? Eu começo a ter o corpo lúteo, ou o corpo amarelo, folículo amarelo. Esse folículo começa a regredir, mas ele regride, mas ele ainda produz um hormôniozinho, tá? Que é a progesterona. Beleza. Agora vamos, né? Isso aqui eu comentei dos hormônios, ok, hipofisários. Agora vamos para os hormônios ovarianos. Vamos mudar a cor daqui. Hormônio ovariano, a gente tem 2, estrógeno ou estrogênio e progesterona, tanto faz. Ah, professor, e o FSH e o LH? FSH é hormônio folículo estimulante e LH hormônio luteinizante. E estes são hipofisários. Esqueça esses agora. Agora vamos ver os hormônios, só hormônio ovariano.
Galera, no início do ciclo menstrual, lá no dia 1, eu tenho bastante estrógeno sendo produzido por quem? Pelos próprios ovários, tá? O próprio ovário está produzindo o estrógeno e eu começo a ter o estrógeno, e o estrógeno vai aumentando cada vez mais que se aproxima do 14º dia, que é o dia mais fértil, ok? E eu tenho um pico de estrógeno também muito próximo do dia fértil, do 14º dia. Por que dia fértil? Que é o dia que o ovário vai ovocitar o ovócito secundário. Depois disso, após o 14º dia, olha o que acontece, galera. Os níveis de progesterona começam a aumentar muito, enquanto que o de estrógeno dá uma diminuída, mas dá uma oscilada. Ele tende a diminuir. E por que progesterona aumenta consideravelmente? Por quê? Porque depois da ovocitação, as células do ovário elas começam a formar essa estrutura, porque elas não têm mais o ovócito aqui. O folículo já liberou o ovócito e agora esse folículo ele começa a regredir. Quando ele vai regredindo, ele vai liberando progesterona, tá? E aí olha só, olha o que a progesterona faz, olha o pico de progesterona que vai ter. Belezinha? Eu tenho esse aumento de progesterona. Fechou? Aí agora vamos ver o seguinte, vamos ver como esses hormônios alteram a camada do endométrio. Vamos lá. Então, pessoal, olha lá, vamos imaginar o seguinte. Eu tô tendo aqui o dia 1, tá? O que é o dia 1? É o dia da menstruação. O primeiro dia da menstruação da menina é quando veio a menstruação. É o primeiro dia da menstruação. Então tá aqui, o dia 1 tá aqui, ó. Tá sangrando, então. Dia 1. Beleza? Galera, tá tendo sangramento. Aqui, sei lá, o 4º dia, mais ou menos, ou 5º dia. Parou de sangrar. Olha o que aconteceu aqui, ó. Tô tendo sangramento. Primeira coisa que eu tenho que lembrar. Eu tô tendo um aumento aqui de FSH e eu tô tendo aumento de estrógeno. Aqui eu já estou combinando os dois hormônios, o hipofisário e o ovariano. E eu estou tendo aumento. Aumento. Galera, olha o que eles fazem. Eles fazem o descamamento e aí como descamou, o epitélio ficou fino, ficou mais fino. Olha aqui, ó. Olha aqui, eu tenho isso de célula. Antes eu tinha até aqui de célula. Na verdade eu tinha até mais. Descamou. Esse epitélio está fino. Agora, esses hormônios eles têm que começar a trabalhar para induzir esse epitélio aqui a crescer, essas células a se desenvolverem. O que acontece? Vou mudar a cor da caneta. Vamos lá. Essa cor não sei se vai aparecer bem. Vou pegar o marrom. Vamos lá. Começo a ter um pico de estrogênio, e o estrogênio vai aumentando, e eu tenho o LH aqui, ó. Aqui ainda é estrogênio e LH. E essas células começam a se multiplicar. Esses fiozinhos que vocês estão vendo aqui, galera, isso aqui é vascularização. Eu começo a ter formação de vasos sanguíneos aqui. Para quê? Para induzir esse epitélio a se desenvolver. E aí ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai se desenvolvendo. E aí eu tenho um pico. Aqui, ó, vamos imaginar aqui, ó. Aqui é o dia fértil. Aí eu tenho um pico de LH e eu tenho um pico de estrogênio aqui. Bumba! O que vai começar a acontecer? Eu entro numa fase que é a fase progestacional, que dá o 14º dia, eu tenho ovocitação. Vou pegar um verde claro. Eu tenho a ovocitação, ovocitou no 14º dia aqui, mostrando pontilhado. Aí agora quem que começa a crescer aqui? A progesterona. Progesterona, ela induz mais ainda o desenvolvimento do epitélio aqui, ó, do endométrio. Beleza? Para quê? Para ele ficar bem parrudo, porque vai que teve a fecundação, é esse epitélio que vai receber o embrião, a célula embrionária. Ah, não teve, o que acontece? Poxa, não teve, os níveis de progesterona começam a diminuir, o de estrogênio começa a diminuir, aí aqui o que acontece? Ó, aqui está mostrando o dia 1, por exemplo, o início do sangramento, aqui ó. Perdão, né?
Bem nesse ponto aqui é o 28º dia. Aqui está tendo sangramento, já é o primeiro dia. E aí o que acontece? Reinicia o ciclo. Por isso que é um ciclo menstrual. E aí, galera, eu quero só fazer uma observação a vocês aqui. Vou traçar uma linha. Onde aqui é o primeiro dia do ciclo menstrual e aqui é o 28º dia, o último dia do ciclo menstrual. Bem a metade aqui é o 14º dia do ciclo menstrual. Aqui é o dia da ovocitação. Galerinha, 1, 2, 1, 2. O período fértil é esse. Então aqui tá 12, 13, 15, 16. Esse é o período fértil. Galera, esse é o período que a grande probabilidade da menina engravidar se ela tiver relação sexual sem uso de preservativo. E aí tem uma outra somatória com a ejaculação interna, né? O menino ejaculou dentro. Esse é o grande período. Antes... Aqui a chance é muito baixa porque está em sangramento. Aqui, do 5º dia ao 11º dia, a chance é baixa. Aqui a chance é muito baixa. Ó, muito baixa. Aqui a chance é baixa. Só coloquei duas setinhas para baixo. Aí depois, daqui para cá, a chance é baixa, tá, de acontecer. Por que a chance é baixa de acontecer, galera? Porque, como eu disse anteriormente, depois de ovocitado, o ovócito ele tem que ser fecundado de 18 a 24 horas. Se ele não for, ele já se tornou inapropriado para fertilização. Beleza? Aí eu tenho só uma outra informação para dar para vocês que eu lembrei aqui. O ponto de implantação costuma ser aqui, tá? No endométrio. Às vezes ocorre a implantação do embrião aqui, tá? Aí a gente fala que está tendo uma implantação ectópica, fora do ponto de implantação, tá? E aí costuma-se, infelizmente, abortar porque é uma região muito, muito perigosa. Não tem como o embrião se desenvolver nessas regiões, tá bom? Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido e a aula de hoje, qualquer dúvida vocês têm meu e-mail prof.flavioferraz@gmail.com. Bons estudos, até mais!